Olá, estamos começando mais um episódio do Dois ou Mais Podcast. E hoje, estou recebendo aqui o Dr. Adir Habib, que é advogado, palestrante, doutor, pós-doutor, mestre, escritor, apresentador agora também, porque ele também tem um podcast chamado Advogue TV. E quero pedir a vocês que fiquem até o final, porque no final vocês vão ter uma grande surpresa. E como é de praxe, eu preciso falar isso para vocês, né? Já se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse episódio com mais pessoas, porque aqui é um episódio onde tem bastante conteúdo. O Dois ou Mais, ele traz bastante conteúdo para você, então é de graça, né? Não custa nada, você não vai pagar nada. Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe o episódio com aquelas pessoas que você acha que vai fazer sentido, tá? Então, como eu falei para vocês, hoje estamos recebendo aqui o Dr. Adir Habib. Seja bem-vindo, Dr. Adir. Obrigado, Adson. É uma honra muito grande estar aqui. Agradeço a generosidade de participar desse podcast, Dois ou Mais, sem dúvida nenhuma, um case de sucesso e de muita informação, e me sinto honrado em poder participar deste seu podcast. É uma honra recebê-lo aqui, né? Hoje eu estou tendo um desafio. Vocês vão saber no final do programa qual é esse desafio, né? Estou entrevistando alguém porque eu tenho muita admiração, muito carinho, muito respeito. E no final disso tudo aqui vocês vão ter uma grande surpresa. Bom, doutor Adir, para quem está nos assistindo, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Hoje um advogado de sucesso, né? Há mais de 30 anos na área. Não parece, né? Não parece que tem 30 anos já atuando aí na área, mas, enfim, um advogado que tem grande experiência na área. E como foi isso? Desde criança você já sonhava com isso? Você já idealizava essa profissão ou você pensava em alguma outra profissão? Conta pra gente aí um pouquinho. Então, Adson, é uma história interessante. Essa é uma história bem interessante da minha vida. Porque quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Aquela criança curiosa que pergunta tudo. E eu tinha um tio chamado Álvaro, que carinhosamente nós o chamávamos de tio Vadinho. E tio Vadinho, ele conversava muito comigo. Por que eu gostava de conversar com o tio Vadinho? Porque naquela época você tinha os representantes, aquelas pessoas que viajavam o Brasil inteiro. E esse meu tio Vadinho era uma pessoa muito viajada. Por exemplo, na inauguração de Brasília ele esteve presente. Ele tinha um profundo conhecimento acerca do Brasil e do que estava acontecendo naquele momento, tá? E então eu gostava de conversar com ele porque ele, para mim, era uma fonte de conhecimento. Esse meu tio, para mim, ele era uma grande fonte de conhecimento e eu perguntava muito para ele. E o interessante, eu ainda muito criança, talvez aí 5 anos, 4 anos, 6 anos, não sei, mas entre 4 e 6 anos, não consigo precisar. E esse meu tio Vadinho, eu não sei se por causa da minha curiosidade, ele dizia para mim que olhava para mim e via que eu ia ser um advogado. Ele dizia, você vai ser advogado. Aí eu não sei se isso, de certa forma, teve uma repercussão nessa minha vontade de ser advogado, né? Ou se realmente eu tinha como missão ser advogado nesta vida. Mas ele dizia para mim que eu seria um advogado e eu acabei me tornando advogado, né? A vida acabou me conduzindo e eu fiz faculdade, né? Cursei Direito. Quando eu fiz Direito, naquela época, você tinha aqui na Bahia somente 3 faculdades de Direito. Era totalmente diferente, né? Era um curso muito concorrido, o curso de Direito era um curso muito concorrido, sem dúvida nenhuma. Você, para ingressar no curso de Direito, você tinha que, de certa forma, se preparar. Tá? Sim. Eu fiz Direito numa universidade pública, na verdade, na época era a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, que depois virou UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, bem a concorrência conceituado. ainda era maior, tá? Por ser uma universidade pública, a concorrência ainda era maior. E aí eu fiz Direito e me tornei advogado. Tá? Então, um pouco da minha história, de por que e como começou isso, exatamente essa é aí um resumo, tá? Sim. Do porquê o advogado e como começou. Certo. E ali, né, quando você ingressa na faculdade, hoje o senhor é especialista, né, na área trabalhista, na área do direito empresarial também, mas qual ali eram as referências? Você já pensava em trilhar por esse caminho ou pensou em trilhar outros caminhos dentro do direito? Bom, eu sempre gostei muito, além de direito, eu sempre gostei muito de economia. De estudar sobre negócios. Então, como eu sempre gostei muito de também
estudar sobre economia e de negócios, talvez por isso eu enveredei um pouco aí pelo campo do direito empresarial, direito trabalhista também, porque eu tive um professor na faculdade, professor Arnon, para fazer referência, eu tive grandes professores, professor Arnon, professor José Orlando, grande processualista, professor José Orlando de Carvalho, grande processualista, professor Pedro Lino, eu tive grandes professores, sabia? Eu tive grandes mestres, professor Acioli, de Direito Comercial, era um grande professor, promotor público. Então eu tive, sem dúvida nenhuma, grandes professores. Eu poderia aqui passar um tempo citando todos, sim, mas estou citando apenas alguns, sem desmerecer os demais, porque todos os meus professores foram professores de excelência. Tá? O curso de Direito, a gente naquela época... havia uma cobrança muito grande dos professores, muito sim, grande mesmo. Eu tinha professor, por exemplo, que se o aluno respondesse uma questão juridicamente correta, mas se ele cometesse um erro de ortografia ou gramática, ele dava 0, porque ele dizia que quem não sabia escrever não podia ser advogado. Então a gente teve um curso que eu posso considerar de um curso de direito de excelência. E essa questão do direito empresarial, então, vem dessa minha paixão também por negócios, tá? Mais ou menos por aí. Bacana, bacana. Hoje o escritório tem várias atuações, né? O seu escritório hoje atua também em direito previdenciário, direito tributário, trabalhista, família. Né? Trabalhista, direito empresarial e societário, posso dizer assim, direito trabalhista e direito empresarial societário, talvez sejam os principais nichos do escritório, trabalhista e direito empresarial societário, planejamento patrimonial, criação de holding patrimonial. Então, assim, a gente tem as outras áreas. Você sabe que todo escritório você temos outros colegas, claro, que trabalham nas diversas áreas, mas eu estou dizendo assim, as áreas de minha atuação maior é o direito empresarial, o direito trabalhista, e as demais áreas a gente tem outros colegas que tocam. Tá? Certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre algo que, assim, foi meio que assustador, mas necessário, né? Logo ali no início, porque todos os processos antigamente eram físicos, né? E aí vem aquela parte de digitalização, né? Os processos passam a ser todos digitais. Antigamente os protocolos tinham que ser todos lá nas varas, fisicamente. Hoje já faz, né, tudo virtualmente. Como foi isso para o senhor? Tá. Processo, agora tem outra passagem da minha vida que eu acho que é interessante contar também, tá? Vamos lá. É que aos 17 anos eu fui trabalhar, na época, Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, que depois virou o ESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, aos 17 anos eu fui trabalhar na universidade. Certo. Comecei trabalhando na imprensa universitária, depois eu fui transferido para o Centro de Processamento de Dados. Então, eu fui trabalhar com computadores, na época era um CID PC 501. A gente ainda trabalhava com disquete, as informações ficavam armazenadas em disquete. Então, eu ainda muito jovem, naquela época já passei a ter contato com a tecnologia e como eu sempre fui muito curioso, eu comecei a estudar sobre o que eu fazia, tá? Eu pegava os manuais, por exemplo, e ia estudar sobre COBOL. Eu sempre fui autodidata nesse campo. Nós tinha no setor, na verdade, era eu, tinha um analista de sistemas que tinha vindo de São Paulo, Antônio Rodrigues, tinha sido da Sabesp, veio para tocar o CPD da Federação das Escolas de Ilhéus, Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, né? Então, Antônio Rodrigues era o analista de sistemas e tinha Cássia, uma colega que também trabalhava. Então, éramos 3 pessoas no setor, que era o setor de informática, né? O setor de processamento de dados da Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, sempre muito curioso. Eu estudava. Eu lembro que, uma certa feita, porque naquela época, o Adson, como é que funcionava? Toda vez que a gente queria fazer uma cópia de um artigo, a gente tinha que digitar copy, /dir, aí colocava o diretório onde aquele arquivo estava. Então você tinha que digitar. Eu falei, eu tenho que criar um mecanismo de simplificar isso. Eu lembro que eu criei alguns atalhos que se eu queria fazer uma cópia da folha de pagamento, eu digitava CFP, dava Enter, automático o comando já estava ali por trás, sabe? Sim. Quando eu queria fazer backup também, eu criei alguns atalhos. Para sintetizar, né? Eu lembro que eu fiz isso, eu amanheci o dia estudando, um belo dia eu fiquei lá, amanheci o dia, e no dia seguinte de manhã ainda estava lá,
Né? Quando o pessoal chegou para trabalhar, eu estava lá. E aí eu mostrei para o analista de sistemas, eu lembro que na época ele duvidou que eu tivesse criado aquilo, Sim. mas eu tinha conseguido, exatamente por causa da minha curiosidade. Então eu sempre fui apaixonado também por tecnologia. Por isso que essa inovação tecnológica, para mim, veio em boa hora, porque eu sempre fui apaixonado por tecnologia e gosto e estudo e procuro conhecer. Acho que é importante você saber o que está acontecendo, né? Sim. Se você tem ferramentas que podem te ajudar na sua profissão, por que não? Hoje, com a inteligência artificial, para mim, a inteligência artificial é uma coisa fantástica. Não é que ela vá substituir a inteligência humana de forma nenhuma, mas ela funciona como uma excelente assistente para que você possa fazer tarefas repetitivas, por exemplo. Então, a inteligência artificial está aí para ser usada e está aí para ser bem usada, não para substituir, Sim. não para lhe causar preguiça mental, não para você achar que você não tem capacidade de produzir tão bem quanto ela, certo? Não, você Sim. tem que confiar na sua capacidade, evidentemente. Sim. Mas você tem que também saber usar, até porque você precisa de inteligência humana para usar a inteligência artificial. Afinal de contas, quem criou a inteligência artificial foi a inteligência humana. Quem é que continua programando a inteligência artificial? É a inteligência humana. É claro, a inteligência artificial, ela tem redes neurais que ela consegue hoje, o aprendizado de máquina, né? Ela aprende e ela vai melhorando o conhecimento. Você vai treinando, ela vai melhorando o conhecimento por intermédio das suas redes neurais. Mas, de qualquer maneira, ela necessita da intervenção humana, isso é claro. Sim. Quando eu perguntei, bacana você trazer isso, né? Porque essa questão da tecnologia, então, ou seja, esse interesse, essa curiosidade já vinha de muito cedo, né? Na sua vida, né? Essa questão da tecnologia, desses avanços. E é assim, incrível que quando vem esses avanços, tem advogados ainda hoje que não sabem protocolar, que não sabem fazer os protocolos ali, mas é aquilo, né? Como você trouxe, sempre estar se atualizando, né? Porque se a tecnologia vem, ela vem para que a gente use ela ao nosso benefício. Como você trouxe, aquela questão da inteligência artificial. Hoje também tem alguns advogados que acabam usando muito a inteligência artificial e achando que a inteligência artificial vai fazer tudo por ele. O senhor já se deparou com algum tipo de situação assim? Eu até vi um episódio que o senhor traz ali que tem alguns advogados que ainda escrevem errado e tal. O que é que você acha disso? Aí tá aí. Para quem escreve errado, o que eu diria é que você pode usar a inteligência artificial como um corretor de texto, tá? Como um revisor. Ela pode ser o seu estagiário para revisar textos. Então, o que eu daria de conselho? Que você colocasse lá por parágrafos, nunca dê texto muito grande para a inteligência artificial, para ela revisar. Dê por parágrafos, peça para ela fazer a revisão gramatical e ortográfica e ela faz as correções. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, se você tem deficiência na língua portuguesa, você pode usar a inteligência artificial como um revisor ortográfico. E tem um detalhe, você pode usar o chat GPT quanto o Gemini também, que é a inteligência artificial do Google. E o Gemini, se você der para o Gemini fazer uma análise, e se a pessoa tiver interesse em aprender, o Gemini ele faz uma análise do seu texto e diz o que, é que você precisa corrigir. Ele te dá as dicas do que você precisa melhorar, tá? Uhum. Então, você consegue, inclusive, aprender a língua portuguesa, gramática e ortografia com a inteligência artificial. Ela pode lhe ajudar também nesse quesito. Sim. É aquilo, né? A gente tem que usar sempre ao nosso benefício. Como você trouxe, a inteligência está aí para nos ajudar, não para substituir. E eu já vi algumas pessoas achando que isso vai ser uma substituição, né? Eu não acredito, até porque eu acho que, um exemplo, se você usa a inteligência artificial para te auxiliar ali em fazer algum tipo de petição, algum tipo de contrato, eu acho que nada mais coerente do que você depois fazer uma revisão, né? Depois você ir lá fazer os seus ajustes para que você coloque aquilo de forma correta, de forma adequada, né? O que é que você pensa sobre isso? O que é que você já se deparou com alguma outra situação de tipo pegar um contrato, uma petição que você percebeu ali que um colega totalmente usou inteligência artificial, não teve esse cuidado de analisar? Você já se deparou com isso? Olha, não, assim, especificamente eu me deparar com isso não, mas
na internet circularam alguns casos emblemáticos, né? De um advogado que, usando a inteligência artificial, ele citou uma jurisprudência inexistente. Então a inteligência artificial é muito boa, mas se você mandar que a inteligência artificial cite uma jurisprudência, ela vai inventar. Ela alucina, inventa e te dá parecendo que é real, tá? Então teve um caso que circulou na internet, um advogado que citou uma jurisprudência inexistente. Teve também um juiz que usou a inteligência artificial e também no mesmo caminho citou algo inexistente, porque a inteligência artificial ela cria. Se você pedir, então, eu não aconselho ninguém a usar a inteligência artificial para buscar jurisprudência ou doutrina, porque ela pode alucinar e inventar, a não ser que, e aí hoje você pode criar os seus assistentes jurídicos dentro do chat GPT. Você tendo versão paga, você programa o seu robô jurídico e você pode alimentar o banco de dados. Se você alimentar o banco de dados ali com, por exemplo, se você pegar desse jurisprudência toda do tribunal tal e colocar ali dentro uma inteligência artificial especializada, é importante você crie, aí você vai criando vários assistentes jurídicos e você vai copiar, transformar em PDF e colocar as jurisprudências que você quer dentro do banco de dados daquele seu robô jurídico que você criou, tá? E você tem que dar um comando para ele o seguinte: somente use as jurisprudências que estão no seu banco de dados, não pesquise na internet. Você tem que dar um comando para restringir. Aí você pode confiar, porque ele só vai buscar dentro do banco de dados que você deu para ele. Então ele vai fazer uma pesquisa interna. Se ele não achar lá fora, você tem que dizer para ele que não vá buscar lá fora, você restringe. Ou você pode dizer para ele, se ele for buscar lá fora, que se ele não encontrar, que ele não crie, que ele não invente, tá? Mas de qualquer maneira, é sempre bom depois você conferir. Não dá para você confiar 100%, principalmente quando é para citar doutrina ou jurisprudência. De todo modo, é sempre bom depois você fazer a conferência. Então, a intervenção humana é muito interessante nesse quesito. Certo. O senhor trouxe aí a questão de criar um assistente jurídico, né? Pelo que eu percebi, o senhor já criou um assistente jurídico? Já criei vários assistentes jurídicos usando o GPT, certo? O chat GPT, eu já criei vários assistentes jurídicos, cada um com uma função. Por exemplo, eu tenho um assistente jurídico que a função dele é resumir processo, é fazer análise e resumir processo. Hoje, se eu tenho, por exemplo, eu tenho um processo de 3.000 páginas, PDF, eu coloco ele dentro de uma plataforma, peço a inteligência artificial para ir lá e ler e me dizer em que página está a petição inicial, em que página está a contestação, em quais páginas estão as atas de audiência, em quais páginas estão as razões de recurso, contra-razões de recurso. Então, ou seja, ao invés de eu passar um PDF imenso, eu já sei em quais páginas está, já vou direto nas páginas. Então, a inteligência artificial poupa meu tempo, tá? Quer ver uma outra coisa? Você falou aí, tem muito advogado que não sabe protocolar, você disse aí. Assim, você deve ter se referido a protocolar petições eletronicamente. Isso, tá? Eletronicamente. Veja, o que acontece? Já me deparei com isso. Hoje você tem inteligência artificial que faz isso para você. Você coloca as peças lá dentro, você tem um robô, ele vai acessa o tribunal e ele, se porventura tiver inconsistência no site do tribunal, ele consegue inclusive buscar o documento dizendo que não protocolou por inconsistência, principalmente para quem tem advocacia de massa e protocola diversas petições por dia. Hoje você tem ferramentas que te ajudam, que automatiza essa coisa mecânica de fazer protocolo de petições, tá? Porque, de qualquer maneira, o que acontece hoje? O advogado ele tem que ter tempo para criar. O tempo do advogado tem que ser para criar. Eu acho que essa coisa mecânica o advogado tem que terceirizar, seja para outras pessoas do escritório, uma secretária, uma estagiária ou alguém do escritório, para que ele tenha mais tempo, porque, perceba, você hoje, fazer o protocolo de uma petição quando tem muitos documentos demanda muito tempo, porque você tem que transformar os arquivos em PDF, quebrar os arquivos porque você tem que ter um tamanho exato de até um tamanho X que o arquivo comporta lá no site do tribunal. Então você tem que quebrar o PDF por tamanho, a inteligência artificial te ajuda a fazer isso também, para depois você ir fazendo um protocolo de peça por peça, documento por documento. Isso toma muito tempo do advogado. Porque antigamente o advogado ele pegava tudo isso, ele mandava alguém fazer fotocópias, fotocopiava,
já pegava lá, colocava tudo dentro de um grampo, se não desse, colocava aquelas bailarinas, chegava na distribuição do fórum, entregava e dizia assim, toma lá que o filho é teu. E aí o que ia acontecer? O servidor do fórum é que ia então fazer a autuação, rubricar as folhas, para fazer a formação do processo, para então, o processo naquele momento era físico, para então formar os autos do processo. Sim. Hoje não. Hoje esse trabalho foi transferido para o advogado, tá? Então o advogado é importante que ele tenha um assistente que faça isso, ou então ele use inteligência artificial para ajudar nessa tarefa. E como eu te disse, existe inteligência artificial que ajuda nessas tarefas repetitivas. Sim. E vai otimizar bastante o tempo, né? Otimiza. O advogado tem que ter tempo para criar. Né? A função do advogado é pensar processo, é pensar estrategicamente o processo. Essa é a função do advogado e ele tem que dedicar o tempo dele a isso, ao estudo do direito. Afinal de contas, ser advogado, além de conhecer direito, você tem que ter um conhecimento humano muito vasto. Você tem que conhecer, inclusive, como pensam os juízes, os tribunais, para que você possa construir peças processuais mais assertivas. Porque... muitas pessoas acham que o advogado só trabalha no momento de uma audiência, né? E não é, de hipótese nenhuma, né? Tanto que tem alguns clientes que chegam no escritório de advocacia sem marcar. E aí ele quer ser atendido de bate-pronto ali pelo advogado, e às vezes o cara tá fazendo alguma petição, o cara tá em alguma outra audiência, ou tá em alguma reunião atendendo um outro cliente, né? Então, ou seja, não é só naqueles momentos ali de audiência que o advogado trabalha. Né? Existe todo outros movimentos por trás disso, né? Você sabe o que acontece? É que eu digo, ó. Hoje, você ser advogado ou você fazer peça processual é muito fácil. Você tem modelos na internet, você tem inteligência artificial que cria, que te ajuda, mas processo não é só isso. Processo é o pensar estratégico, é como é que eu uso o argumento, é eu conhecer o que pensa o tribunal onde eu estou trabalhando e, de repente, se tem uma tese firmada naquele tribunal em um sentido... E eu acho que aquela tese está ultrapassada, é papel do advogado, é meu papel na condição de advogado mostrar que aquela tese ali firmada, aquela jurisprudência consolidada, já não se aplica mais ao momento da sociedade atual. A esse momento atual da sociedade não se aplica mais. Eu preciso, então, provocar o tribunal para fazer uma revisão daquela súmula de jurisprudência. Né? Eu preciso fazer essa provocação e tenho que fazer isso construindo logicamente argumentos que sejam plausíveis, mostrando o porquê que é necessário uma revisão, porque a sociedade avança. A vida evolui. Sim. Até pouco tempo atrás, nós não concebíamos falar de inteligência artificial. Aliás, a internet, se a gente for olhar, ela vem mesmo numa ascensão maior, acho que a partir dos anos aí 95, 97, 98, por aí, certo? É uma coisa mais recente. Sim. Então, você tem coisas que você pensa hoje que era inconcebível de se pensar no passado. Você tem aí o seu aparelho aí de telefone móvel, o seu celular, né? Smartphone, né? O seu smartphone, que você tem informação na palma da sua mão. Você fala com alguém vendo a imagem em tempo real que está no Japão. Ora, antigamente a gente já ficava abismado de falar com alguém por telefone convencional, com fio. Agora você vê e fala com alguém no Japão em tempo real. Você percebe a evolução? E o advogado tem que acompanhar. É papel do advogado acompanhar. É papel do judiciário e da jurisprudência acompanhar essa evolução da sociedade. A lei ela não avança tão rapidamente quanto o avanço da evolução humana. Hoje você tem, a cada hora você tem muito mais informações do que você tinha em anos e anos, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Então você tem tudo na palma da sua mão e isso é muito importante. E é muito importante, não só para o advogado, né? Todas as profissões, de acompanhar essa evolução, né? De acompanhar esse crescimento, para que você desenvolva profissionalmente também e também no seu lado pessoal, que você use isso ao seu benefício, né? Porque a gente sabe, com tantas informações, com tanta facilidade, você pode usar isso para o lado bom ou pode usar isso para o lado ruim. Mas assim, queria te fazer uma pergunta agora. Qual a dica que o senhor pode trazer para o cara que está iniciando na advocacia agora, o cara que está saindo da faculdade, como ele pode, de fato, colocar essa tecnologia ao seu favor? Como é que ele pode usar isso? Um exemplo, como ele pode criar esse assistente virtual, esse assistente, né, da inteligência artificial? Veja, tudo passa por estudo, tá?
Tudo passa por estudo. Eu sempre disse aos meus alunos que o verdadeiro estudo começa quando eles terminam o curso de Direito, tá? O verdadeiro estudo começa com o curso de Direito. E hoje você, além de saber Direito, você tem que saber e conhecer as novas tecnologias. Então você tem que estudar. Você criar um assistente jurídico hoje, se você estudar, dedicar tempo, você consegue fazer. Você tem uma democratização aí da informação muito grande. Você tem cursos preparatórios para isso, tá? Você tem cursos de imersão. Então, o que eu posso dizer é estude, faça cursos, né? Faça cursos, estude. Se você é autodidata, procure aprender de forma autodidata. Mas é sempre bom você procurar alguém que já desbravou aquele território e pode lhe auxiliar. Então procure uma mentoria, procure alguém que tenha conhecimento para lhe transmitir. Então estude e procure alguém para ser o seu mentor. Esse é o conselho básico. Bacana. Eu lembro que a gente fez a pergunta aqui sobre quem está saindo ali da faculdade, quem está iniciando agora. E eu lembro que você tem um curso que era um curso, assim, basicamente um preparatório mesmo para esse pessoal que está saindo da faculdade, que está começando a advogar, que é a advocacia trabalhista passo a passo, né? Sim. Um curso muito bacana, um curso muito didático. Esse curso, agora para esse novo ano que vai se iniciar em 2025, o senhor tem pretensão de trazer ele? O que é que a gente pode esperar? Porque é um curso que eu acho que ajuda muito essas pessoas, né? Sim, sim. E eu acho que agora com a tecnologia, acho que vai ter algumas atualizações ali. O que é que a gente pode esperar para esse 2025 aí? Sobre a advocacia trabalhista passo a passo. Então, Adson, na verdade, esse curso ele foi pensado e a primeira edição desse curso foi realizada no ano de 2000. Então, lá se vão aí 24 anos, né? Foi a primeira edição desse curso no ano de 2000. Eu lembro que a gente fez a primeira edição no hotel, no auditório de um hotel no Rio Vermelho. Foi a primeira edição. E a gente fez durante muitos e muitos anos esse curso. Depois eu levei esse curso para a Escola Superior de Advocacia. A gente fez esse curso pela Escola Superior de Advocacia durante um tempo. Depois a gente saiu e continuei fazendo esse curso. Qual é o objetivo desse curso? Qual é, na verdade, o objetivo? Eu penso muito o seguinte: o ensino ele tem que ter uma finalidade prática. Tá? É muito importante que você tenha um curso que lhe prepare para a vida profissional, que lhe dê ferramentas que lhe torne mais hábil no que você se empenha a fazer, naquilo que você se propõe a fazer. Então a gente começa esse curso mostrando o seguinte: primeiro contato advogado-cliente. Primeiro contato, como você se portar, como você fazer a entrevista com o cliente, como colher as informações. Depois desse primeiro contato com o cliente, essa entrevista com o cliente, essa abordagem inicial com o cliente, a gente então parte para uma simulação de caso. A gente cria então um caso de uma reclamação trabalhista. Pensado a reclamação trabalhista, a gente com a turma constrói a petição inicial, mostrando como construir uma petição inicial de forma coesa, clara, objetiva e com a linguagem persuasiva. Afinal de contas, o advogado ele tem que ser um estrategista e vendedor de tese. O advogado é um vendedor de tese, ele tem que vender a tese dele para quem vai julgar, ele tem que mostrar que a tese dele é a melhor, que os argumentos que ele usa são argumentos convincentes e plausíveis, né, de análise pelo judiciário. Então a gente mostra como criar uma petição inicial eficaz. Sim. Depois de criada a petição inicial, a gente então parte para a tese defensiva. Como a empresa se defenderia? Agora toda a turma passa a ser empresa. No primeiro momento toda a turma passa a ser o autor da ação. No segundo momento toda a turma passa a ser então agora a empresa, e a gente vai construir juntos os argumentos defensivos e a gente elabora a defesa. Feita a defesa, claro, com aula sobre encargo probatório, sobre o que você perguntar às partes, o que perguntar às testemunhas, de que forma você conduzir uma audiência. A gente faz todo um preparo e depois então a gente faz uma simulação de audiência, mostrando tudo o que acontece numa audiência. A gente faz uma simulação real. A gente tem um professor que vai simular a audiência, e depois da audiência vem a sentença. A gente faz uma análise da sentença, aí a gente então vai construir as razões recursais daquele que não se conformou com a decisão, com a turma. Depois a gente vai construir as contras-razões do recurso.
Na sequência, a gente prepara os alunos para a sustentação oral. Aí vem o módulo de sustentação oral, a gente prepara o aluno para fazer sustentação oral, a importância da sustentação oral, e a gente finaliza, na verdade, com o recurso de revista. Então a gente faz um passeio por todo o processo trabalhista, de modo prático, tá? De modo prático. A gente sempre teve um time de professores aí, de bons professores. De excelência, né? Sem dúvida, a gente tem no nosso quadro de professores, hoje o desembargador Agenor Calazans, o juiz Paulo Temporal, né? Eu sou um dos professores, a gente sempre teve uma equipe de professores e outros colegas mais que são professores, mas sempre foi um curso que a gente fez com esse objetivo, né? De preparar o aluno para o exercício da advocacia. Sim. De forma eficaz, claro. Não, esse é um curso muito bacana e assim, quando você traz ali, né, a preparação para uma sustentação oral. Muitos advogados, isso aí é o bicho, né? Muitos correm logo no início ali, quando começa a falar, rapaz, eu não vou me deparar, né? Tem medo mesmo, né, de fazer uma sustentação oral. E ter essa preparação é muito bacana. Porque o medo de falar em público, dizem que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte, né? Isso é uma pesquisa que foi realizada, diz que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Sim. Então muitas pessoas têm medo de falar em público, mas fazer uma sustentação oral é uma coisa muito tranquila, você está ali no tribunal, conversando com os desembargadores, então é uma coisa muito tranquila, a gente mostra como fazer isso na prática. E de modo a dar autoconfiança aos nossos alunos. E assim, esse é um curso que o cara sai de lá preparado, né? E além de tudo, ele ainda tem uma oportunidade de fazer network ali, né? Porque tem o senhor, tem desembargadores, tem juízes, ou seja, o cara dá para fazer uma boa rede de relacionamento ali também para iniciar a carreira dele, já ajuda muito. Na verdade, como eu te falei, o objetivo é realmente preparar o aluno para que ele tenha uma advocacia de sucesso, uma advocacia eficaz, tá? A gente tem o curso trabalhista passo a passo, a gente tem um curso também de direito civil, de processo civil passo a passo, é um curso de advocacia civil passo a passo, a gente tem um curso de advocacia consumerista passo a passo, então assim... Tem de cálculos trabalhistas também, né? O cálculo trabalhista é um módulo dentro do próprio curso trabalhista passo a passo, tá? A gente tem um módulo. Então, quem quer fazer o curso completo faz, quem não quer pode se matricular por módulo também, a gente tem essa possibilidade. Muito bacana, entendeu? Muito bacana. E agora, 2025, esse curso volta de forma híbrida, de forma física? Como é que vai ser para o 2025? Então, Adson, a gente está pensando, né, planejando exatamente formar uma turma para o primeiro semestre de 2025. A gente está aí fazendo essa construção. Trabalho de construção, tá? Para que a gente possa aí, em 2025 ter uma turma no primeiro semestre, tá? Do Advocacia Trabalhista Passo a Passo. Certo. Com relação a essa questão dos avanços da tecnologia, o senhor pensa em trazer também algum curso agora em 2025? Tem alguma pretensão? Ou não? Só mesmo uma advocacia trabalhista passo a passo? Antes de responder essa pergunta, eu vou lhe dar uma dica, certo? Me chama de você, eu não gosto de senhor. Tá. Me chama de você, tá? Tá. Mas, então, você repete sua pergunta, porque agora... No final vocês vão entender. Agora, né, com esses avanços da tecnologia, para 2025, você pretende fazer algum curso voltado para a inteligência, ensinar como criar esse assistente virtual? Tem alguma coisa? Sim, também, porque a nossa, assim, a ideia para 2025 é exatamente poder capacitar também pessoas para usarem a inteligência artificial de modo eficaz também, tá? Mostrar como usar a inteligência artificial para ajudar você na sua profissão. Então, a gente vai ter, sim, também cursos na área de automação, de inteligência artificial, de criação de assistentes jurídicos, de robôs jurídicos. Nós vamos ter cursos que preparem as pessoas para conhecer e dominar e usar bem a inteligência artificial. Porque se você olhar, a gente, de modo geral, as pessoas ainda usam muito mal a inteligência artificial. Ainda não descobriram todo o potencial que a inteligência artificial tem para oferecer. E é isso que a gente quer
mostrar para as pessoas o potencial que a inteligência artificial oferece. Certo. Qual a dica que você pode trazer para quem vai começar a iniciar a usar uma inteligência artificial? Eu digo mais específico para o advogado mesmo. Qual a dica que você pode trazer? Quais perguntas ele pode fazer para ajudar, né, a auxiliar ele numa construção de um contrato, de uma petição? Qual é a dica que você pode trazer para auxiliar essa pessoa que vai iniciar a mexer com a inteligência artificial? Então, primeiro passo, ele tem que aprender a dar os comandos corretos para a inteligência artificial. Tá? Primeiro passo é saber criar os prompts, que são os comandos que você dá. Esse é o primeiro passo. Tá? Então, se você, vamos pensar, você quer fazer uma revisão de texto, por exemplo, você deu lá um texto, você vai pedir que ela corrija gramaticalmente, ortograficamente aquele texto. Se você quiser que ela melhore os argumentos, você pede que ela melhore os argumentos, que ela amplie os argumentos, que ela melhore, por exemplo, a fundamentação jurídica, você pode pedir tudo isso. Então você tem que saber dar o comando. O que é que você quer? Você tem que dizer para ela o que é que você quer. Primeiro passo é dizer exatamente o que você quer de uma forma objetiva. E aí ela vai cumprir. Depois que ela cumpre, se você achar que ainda não está adequado, você vai dar um segundo comando pedindo para ela melhorar em tais aspectos e tais aspectos. Então, na verdade, com a inteligência artificial, você conversa com ela. Aí tem uma coisa interessante, é porque até alguns anos atrás, para a gente conversar com a máquina, a gente tinha que falar a linguagem da máquina. Eu tinha que aprender ciência da computação, eu tinha que aprender programação, os códigos, para, né? Exatamente, os códigos de programação para conversar com a máquina. Hoje não, hoje a máquina fala a nossa língua, então ela entende a nossa língua, então eu converso com a máquina como estou conversando com você aqui. Eu digo, se eu quero que você faça uma ação, eu dou para você as diretrizes que você tem que fazer, né? Como você já me deu aqui um comando, não me chame mais de senhor. Pois é, tá vendo? Então, eu lhe dei aqui uma diretriz, eu lhe dei uma diretriz, certo? Se não precisa me chamar de senhor, você já está de bom tamanho, certo? Então eu te dei. Então, assim, você conversa com a máquina como você está conversando com um amigo, com uma pessoa que está à sua frente, e ela vai executar os comandos. E outra coisa, que a máquina é muito obediente. Ela é muito obediente. Cada comando que você der, ela vai executar. E vai executar da melhor forma possível. E claro, isso demanda uma revisão de sua parte, e você pedir, se for o caso, que ela aprimore, que ela melhore. Então, ela vai aprendendo com cada usuário também, como é que o usuário e para que o usuário a utiliza. Sim. Então, a máquina aprende de modo constante também. Então, o que eu digo é isso. Aprenda a dar os comandos corretos, tá? Aprenda a dar os comandos corretos. Se você tiver dificuldade, aí tem uma coisa interessante. Se você tiver dificuldade, você quer que ela execute uma tarefa, você tem uma dificuldade, você chega para a própria inteligência artificial e diz, cria um prompt para que eu quero que a inteligência artificial execute tal e tal tarefa. Cria um prompt perfeito para que a inteligência artificial entenda o meu comando e execute essa tarefa assim, assim, assim. E a máquina vai criar, você copia e cola nela mesma. Depois aquilo que ela te disse, como seria o prompt perfeito, você copia e cola, você compreendeu? Então, se você tiver dificuldade, ela própria pode te dar como seria o comando para aquele desejo que você tem que ela realize, tá? Muito bacana, muito bacana. E veja que com relação, né, à questão da inteligência artificial, hoje existe inteligência artificial que está se colocando até como terapeuta, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, que você fala ali, hoje eu não estou tão bem, e ela fala com você, ela vai dizendo para você ficar mais feliz, mais alegre, você vai dizendo o seu estado, e ela vai te trazendo mensagens ali motivacionais, né? Então, não, você tem uma inteligência, inclusive, que é a PI, certo? A PI, o objetivo da PI é conversar com você como se ela fosse um amigo seu, certo? A PI, você conversa com ela, você bate papo, você troca ideia, ela te responde, são respostas curtas, então a diferença do PI é diferente do chat GPT, do Gemini, do Google e de outras inteligências, do Copilot da Microsoft, tá? Então, você percebe? Então, você tem
o Copilot, você tem o ChatGPT, você tem o Gemini, você tem outras parecidas também que fazem essas tarefas, são inteligências, todas elas são inteligências generativas, e você tem o BI, que a proposta é diferente, é como se fosse um amigo seu conversando com você, tá? Então, é um bate-papo terapêutico, eu digo. Outra coisa, e você tem inteligência artificial para tudo. Você que tem um canal de podcast, você sabe que você tem inteligência artificial que te ajuda na edição. Você tem o Opus Clip, por exemplo. O Opus Clip, ele consegue fazer cortes de vídeo seu, consegue fazer shorts e ele faz cortando exatamente naquele conteúdo que ele acha que vai viralizar. Né? Você tem inúmeras ferramentas que ajudam você. Sim. Na tarefa de youtuber, na tarefa de edição de vídeo e por aí vai, tá? Você tem você tem o Filmora também, que tem inteligência artificial acoplada, que é um outro editor de vídeo com inteligência artificial. Você tem o Clipchamp. Você tem o Clipchamp também, que é outro editor de vídeo, que consegue colocar legendas. Então, a inteligência artificial hoje está presente em tudo que você faz. Em qualquer atividade que você faz, você vai ter uma inteligência artificial que vai te ajudar. É muito bacana, e é o que eu digo, o PI é como se fosse um bate-papo terapêutico mesmo, né? Exatamente. Você senta ali com ele, você fala como vai se sentindo, e ele vai te trazendo ali mensagens motivacionais, né? Bom, quero te trazer uma mensagem agora aqui. Aproveita mais uma vez, é de graça, não paga nada, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações e compartilha esse episódio com mais pessoas, com as pessoas que você acha que faz sentido. Você já viu aqui, estamos entrevistando hoje o Dr. Adi Habib, extremamente tecnológico. Você já viu aqui que para você que é estudante de direito, para você que está ingressando na advocacia agora, para você também que já é advogado. Então, ou seja, olha que exemplo aí, né? Então, a gente tem que se atualizar, né? Tem que evoluir junto com a tecnologia também. Quero te dizer também que em algum lugar da sua telinha aí você vai ver um QR Code. Você que quer se atualizar, você que quer entrar, né, com um assunto no Instagram, você que quer começar a divulgar o seu propósito, divulgar a sua mentoria, nós temos uma mentoria onde nós trazemos isso para você. A nossa equipe, a gente tem uma mentoria chamada Você no Digital. Então você vai pegar o seu celular, vai ler esse QR Code e você vai cair direto num WhatsApp personalizado, onde você vai poder tirar suas dúvidas. Você que é advogado, você que é engenheiro, médico, enfim, você que está querendo entrar no mundo digital, nós temos uma mentoria onde nós vamos te auxiliar e te ensinar todos os passo a passo para você começar a criar os seus conteúdos e fazer a sua mensagem ser potencializada. Então pega seu celular agora aí, em algum lugar dessa tela vai ter um QR Code, você lê o QR Code e você vai cair direto lá nesse WhatsApp personalizado, tá bom? E é muito importante, se você quer realmente potencializar a sua mensagem, você quer crescer e expandir, ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, eu te aconselho, porque o digital é isso, é evolução a cada dia, tá? Então, voltando aqui, e também, deixa eu deixar logo aqui, na descrição do nosso vídeo, vai estar as redes, né, do Dr. Adi Habib, você clica aí, já vai cair direto lá no Instagram dele, e segue também a nossa página aí, né, @2omais podcast. Dr. Adi, qual a grande diferença, né, do direito de 20 anos atrás e do direito hoje, da advocacia? Né? Qual é a grande percepção hoje, qual é a grande diferença que você percebe de 20 anos atrás e hoje? Eu diria que a diferença principal é a democratização do conhecimento, tá? Porque há 20 anos atrás, de poucos anos atrás, você assinava periódicos, você esperava receber os periódicos para saber o que estava acontecendo nos tribunais. Hoje você assiste em tempo real os julgamentos dos tribunais superiores, do STJ, do TST, do STF, né? E dos tribunais também regionais, de modo geral, você assiste em tempo real. Então, a democratização do conhecimento é uma coisa importante, mas por intermédio da rede mundial de computadores, você consegue fazer cursos com os melhores professores do Brasil. Então você precisa fazer um curso. Você que está lá no interior, numa cidade qualquer do interior, e você quer fazer um curso com qualquer professor,
Ainda que seja de Harvard, você consegue fazer esse curso, porque a tecnologia lhe permite você estudar com os melhores professores. Então, eu diria que a diferença básica está na democratização do conhecimento. Então, só não evolui, só não cresce, não prospera na profissão quem tem preguiça mental e quem não quer se atualizar, quem não quer adquirir conhecimento. Mas todo aquele que quer se atualizar e quer adquirir conhecimento, você tem as fontes de informações, você tem inúmeros cursos, você tem mentorias, como você acabou de aí anunciar a sua mentoria na área digital. Então, alguém que quer se especializar, por exemplo, na área digital, já tem aí a sua mentoria, uma mentoria específica para essa área. Da mesma forma, no campo jurídico, você tem mentoria, você tem cursos, né? Você tem uma gama de informação à sua disposição na rede mundial de computadores. Então, não há mais desculpa para você não ser o melhor no que faz. Para você fazer algo, faça bem feito. E para fazer bem feito, você tem que estar disposto a ralar e suar a camisa, como se diz, né? 1% de inspiração, 99% de transpiração. Você tem que correr atrás do que você quer. Então não basta ter talento, você precisa exercitar o talento. Aquele que acha que é o melhor, que sabe tudo, ele é melhor pendurar a chuteira e ir para a beira da praia e dizer assim, ó, não, isso não é mais para mim. Porque a evolução é constante, é como a gente estava conversando. O mundo evolui, o direito evolui, as leis mudam. Agora a gente está falando de uma reforma tributária que está aí para ser aprovada, né? As leis, de modo geral, do nosso país, elas mudam constantemente e você tem que acompanhar a evolução da legislação. A jurisprudência do nosso país muda constantemente, você tem que acompanhar. Então, é preciso que o advogado, e não só o advogado, mas como todo profissional que queira fazer bem feito aquilo para o qual ele se propõe, que ele se mantenha atualizado com o que está acontecendo, que ele estude, porque estudar é uma coisa para a vida toda. Então, assim, é uma coisa que você faz para a sua vida toda. Você tem que continuar estudando até o último dia. Nunca abra mão de adquirir conhecimento. Então, enquanto vivo estiver, adquira conhecimentos, porque o conhecimento é transformador. É o que eu falo, né? Eu falo muito isso com os meus pacientes. Existem muitos cursos hoje motivacionais, né? O cara faz o curso lá e aí o cara sai de lá vibrando, joga o cara para cima, mas precisa também de uma manutenção dessa pessoa que sai de um curso motivacional. E eu gosto de falar muito que não é a motivação, você tem que ser ativacional. Você tem que estar ativo, né? Fazendo. Porque não adianta nada você pensar em ser motivacional sem a ativação. Você precisa ativar. A gente já está encaminhando aqui para o finalzinho. E eu sempre peço para os convidados trazer uma mensagem para quem está nos assistindo. Uma mensagem que esteja no seu coração, algo que você queira falar. Como eu acabei de dizer aqui, né? Ou motivacional ou ativacional. Enfim, essa câmera é toda sua e que você possa trazer uma mensagem que faça sentido para quem está nos assistindo. A vida é para ser vivida. Viver é se doar ao outro. Viver é saber conviver, porque você vai conviver com pessoas. E viver é adquirir conhecimento de forma contínua e, mais do que adquirir conhecimento, transmitir conhecimento. Porque você sempre tem algo a transmitir ao outro. Você tem sempre como ajudar o seu irmão na caminhada. Então, ajude seu irmão. Crie grupos de network, crie grupos de discussão. Esteja sempre junto com pessoas, porque a vida em sociedade, ela é muito melhor do que uma vida isolada. Então, viva a vida de forma plena, acredite em você, acredite muito em você. Eu tenho uma música que para mim foi um lema, ainda na minha infância eu escutava, que era de Raul Seixas, e a música é Tente Outra Vez. Ele diz, você tem 2 pés para cruzar a ponte, não se esqueça que a água viva ainda está, mais ou menos assim, não se esqueça que a água viva ainda está na fonte, você tem 2 pés para cruzar a ponte, vá, tente outra vez, e mais, para mim a parte mais importante basta ser sincero e desejar profundo, e você será capaz de sacudir o mundo. E quando ele fala sacudir, ele quer dizer, você será capaz de modificar o mundo. Sim. Então modifique o mundo para o bem, modifique o mundo para o melhor, acredite em você, claro, e acredite em Deus, né? Porque Sim. Deus para mim é o ser maior, e a gente tem que ter sempre inspiração divina, e isso nos faz caminhar. Então essa é a mensagem que eu deixo para você. Acredite em Deus e acredite em você, e vá em frente e prospere. Uau! Com a mensagem dessa, a gente fica mais feliz, e sim, né? De Deus provém todas as coisas, né? A gente fica muito feliz, e eu te disse
que você ia surpreender. Não parece, mas esse cara que está aqui é meu pai, né? E hoje para mim é uma alegria, é uma honra muito grande recebê-lo aqui. Por isso que eu disse, um grande desafio, né? Porque entrevistar o pai, o cara que te inspira, um cara que é ídolo, seu ídolo, um cara que você admira, e um cara que também hoje tem o podcast dele, é apresentador. Então assim, para mim foi um desafio estar aqui hoje, por isso que às vezes tanta formalidade. É porque eu sempre chamo ele assim de senhor, né? Então o senhor não era só pelo senhor, era mais pela questão do lugar do filho, né? E assim, foi um prazer muito grande recebê-lo. Não parece, né, gente? Não parece. Parece até que eu sou mais velho que ele hoje. Eu acho. Olha, você não recebe mesada mais não, viu? Já foi cortada muito tempo, já puxa o saco. Tá vendo aí? Essa mesada já foi cortada há muito tempo. Tá vendo aí? Então é isso, gente. Foi uma honra. E eu deixar uma mensagem para você: desfrute da sua família, desfrute dos seus, valorize os seus pais enquanto você tem a oportunidade, tenha momentos felizes com a sua família e com os seus pais, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que valorizar hoje. Meu pai, muito obrigado, estou muito feliz por esse momento e que espero que a gente tenha mais momentos como esse, que você volte para trazer mais novidades, que você traga novos cursos, né? Que esses cursos que você tem uma referência, eu participei de vários. E é isso. Para você que está nos assistindo, meu muito obrigado. Mais uma vez, é de graça. Segue aí as redes, tanto a do podcast quanto a dele. E segue também aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse episódio com mais pessoas, tá bom? Meu muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo episódio.